Bom, gente, começando aqui o vídeo que a gente tinha combinado de fazer com a revisão dos elementos do CAD, os dois principais pontos que vocês levantaram foram em relação à hierarquia de linhas, né, de entender como é que se define essa espessura da linha que vai ser desenhada, e a montagem de pranchas. Para começar, a gente vai partir das espessuras de linha. Primeiro é o seguinte, a lógica da definição dessas espessuras de linha é muito simples. As linhas são mais finas à medida que elas estão mais distantes do observador e elas são mais grossas a partir do momento que elas estão mais próximas do observador. Então a gente tem essa possibilidade de, em um desenho bidimensional, conseguir passar uma informação tridimensional de alturas, por exemplo. Quando a gente tem uma planta baixa, se a gente tivesse todos esses elementos com a mesma espessura, eu não seria capaz, por exemplo, de dizer se essa escada está descendo ou se ela está subindo. O que vai me ajudar a entender isso, claro que tem outros elementos, óbvio, de indicação e tal, mas com a espessura de linha, eu já seria capaz de ver o que está acontecendo ali. Recapitulando rapidamente, uma planta baixa ela é um desenho, como é um desenho de projeção horizontal, exatamente como a gente tinha lá na geometria descritiva, aqueles objetos que a gente fazia vista superior, frontal, lateral, só que a gente abstrai ali um pouquinho e corta aquele elemento a 1,5 m. E a partir do momento que a gente corta aquele elemento a 1,5 m, a gente tem alguma referência de posição. Então, assim, o que vai ser, se eu voltar aqui para ver isso? O que está mais próximo do observador vai ser mais espesso. O que está mais longe do observador vai ser mais fino. Então, o que que isso me diz a partir do momento que eu falo que eu estou cortando um elemento ali a 1,5 m de altura? Que todos os elementos que estão a 1,5 m de altura são os que estão mais próximos do observador. Então, esses elementos vão ser os mais grossos. E aí, a partir do momento que eu vou descendo ali, então eu tenho ali 1,5 m, eu tenho paredes, eu tenho aqui a esquadria, basicamente paredes e esquadrias desse lado. Quando eu vou descendo essa altura, então, ó, comecei a descer aqui, quando chega nesse ponto eu já tenho um peitoril. Então, essa linha que eu vou representar o peitoril aqui na minha planta baixa, ela vai ter que ser um pouco mais fina do que a linha que está representando a parede, sempre seguindo essa lógica aqui. Então, por exemplo, a parede seria essa linha mais grossa, o peitoril seria o mais fino um pouco. E a gente vai conseguindo mostrar esse tipo de informação de altura a partir das espessuras de linha. Então, tem aqui uma primeira que é da parede cortada, depois eu tenho do peitoril, aí depois eu tenho uma linha que é um pouquinho mais fina, que seria essa linha do piso, e a escada, por exemplo, está para baixo dessa linha do piso, seria mais fina ainda. Então, só de olhar aqui, eu tenho uma linha grossa aqui que está com a parede cortada. Eu tenho uma linha aqui que é uma linha de piso. E eu vejo que essa linha da escada está mais fina que essa linha de piso, então eu já sei que a escada está descendo ali para o pavimento de baixo. Se ela tivesse mais grossa, se a linha da escada tivesse mais grossa do que a linha do piso aqui que a gente está vendo embaixo, ela seria uma escada que estaria subindo daquele pavimento para o de cima. Claro, tem outros elementos ali, a escada seria cortada e tal, mas isso já dá uma ideia do que a gente está falando. Em relação aos cortes, é a mesma coisa. Então, assim, o que está mais próximo de mim vai ser a linha mais grossa e o que está mais longe de mim vai ser a linha mais fina. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem os elementos cortados que eles têm uma linha mais grossa. E aí, no corte, a gente tem, inclusive, mais possibilidade de níveis do que propriamente numa planta baixa. Uma planta baixa, a gente está falando ali de 1,5 m. Então, eu vou representar do 1,5 m para baixo. Então, tem poucas diferenças de altura ali. A gente tem um peitoril, a gente tem um piso, tem um pavimento imediatamente inferior. Mas aqui no corte a gente pode ter mais espessuras. Então, tem uma sequência de planos que eu vou desenhando. Nessa casa aqui, por exemplo, eu teria essa parte cortada, depois eu teria esse plano aqui que está numa outra espessura, porque está mais para trás, esse outro aqui já está mais para trás um pouco, e esse aqui está mais para trás um pouco. Então, só aqui já seria uma espessura de linha, duas, três, quatro. E aí, quando eu venho para o corte, eu teria que mostrar essas coisas todas. Então, a lógica é basicamente a mesma. O que está mais próximo de mim vai ficar mais grosso, e o que está mais longe de mim vai ficar mais fino. Aqui, um exemplo clássico que é o exemplo da janela. Por que esse exemplo da janela? Porque é um exemplo pequeno, um objeto pequeno, em que a gente tem várias espessuras de linha ali acontecendo, porque é um lugar em que acontece bastante coisa.
Então vamos ver essa situação aqui. Eu tenho uma janela com um peitoril abaixo de 1,5 m. Uma janela de quarto, de cozinha, todas elas vão ter mais ou menos essa altura. O que acontece é que eu vou fazer uma planta baixa, então eu tenho que cortar aquela parede ali a 1,5 m de altura. E isso aí é o que eu veria. Então, estou olhando de cima para baixo e eu estou vendo esse elemento aí. O que eu veria se eu tivesse essa posição? Cortei ali, tem um nível de representação. Esse seria o que está mais próximo do observador. Então, eu já preciso de uma espessura de linha. A partir do momento que eu estou olhando de cima para baixo e que eu vou vendo os outros elementos que estão ali embaixo, eu chego numa segunda altura, que seria aquele peitoril ali que está abaixo desse 1,5 m. Com isso, olha só o que acontece. Isso aqui seria a representação daquela janela. Eu tenho a parte cortada, que aí seria a parede e a esquadria, com uma linha grossa, e a parte em vista, que seria aquele peitoril, está ali mais fino um pouco. Então, isso aqui é exatamente isso. Estou olhando de cima, tem um primeiro plano ali que é o de 1,5 m, que está sendo cortado, e depois mais baixo um pouco eu tenho aquele peitoril. Por isso que eu vejo dessa forma aqui. Então, no caso, eu precisaria de pelo menos 2 espessuras de linha para representar essa esquadria. Só que tem um pequeno problema que é o seguinte. Quando a gente está tratando de desenho à mão ou até impressão mesmo, o que acontece? Quando a gente tem linhas muito próximas, corre o risco delas se juntarem. Isso não pode acontecer. Eu não posso representar essa esquadria, né, essa escala especificamente, eu não posso representar com uma linha grossona. Essas duas linhas não podem se juntar ali e virar uma linha grossona, igual está aparecendo lá no 3D, por exemplo. Isso estaria errado no desenho técnico. A gente tem que mostrar as duas linhas da esquadria. Então, o que acontece é que a gente tem uma técnicazinha para poder fazer linhas grossas mais próximas, que é reduzir um pouquinho a espessura dela. Então, no caso aqui, eu usaria 3 espessuras diferentes, que seria a parede, com uma espessura maior. Depois eu teria ali a esquadria, que é um pouquinho menor, só para poder não juntar as coisas, para não correr o risco de numa impressão isso misturar tudo e imprimir tudo junto. E depois uma terceira espessura, que aí seria o peitoril ali para a gente poder representar. Não significa que a de cima esteja errada, a de cima está certa. Ela só seria um problema na hora de fazer ali com o nanquim, porque o nanquim poderia juntar um com o outro, até no grafite poderia juntar uma linha com a outra. Então, para que isso não aconteça, a gente faz ali uma linha um pouquinho mais fina para esquadrir, mas não deixa de passar a mensagem de que ela está sendo cortada. A gente está vendo ali embaixo que a gente tem linhas grossas, que estão sendo cortadas, e a linha mais fina ali no peitoril que está sendo visto. Então, aqui a gente tem essas 3 espessuras de linha. A gente tem a da parede, a gente tem a da esquadria e a gente tem a do peitoril. Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo o desenho à mão, a gente vai calibrar ali o peso com o grafite, então a gente vai pegar espessuras diferentes de nanquim, vai colocar ali e escolher as espessuras diferentes. Quando a gente vai para o CAD, isso já está meio que definido ali em função das espessuras do layer. Cada camada daquelas ali, naquele template de design, por exemplo, ela já está configurada para ser impressa naquela espessura ali específica. Então, o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente escolher 3 espessuras de linha para usar. Poderia ser qualquer uma delas? Poderia, não estaria errado. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente vai para o CAD, a gente tem algumas linhas que elas são muito grossas. Então, assim, a pena 05, pena 06, pena 8, pena 9, elas são muito grossas. Então, a gente acaba evitando usar um pouco nos desenhos técnicos, na planta baixa, por exemplo, ali no detalhamento, porque eles são muito, muito fortes e acabam chamando muita atenção. E acabam deixando o desenho um pouco mais fluido. Eles acabam sendo usados para uma margem de prancha, por exemplo, mas no desenho a gente evita um pouco usar os 6, 8 e 9. É mais incomum. Não é que não se use nunca, mas a gente usa menos. Do 5 para baixo, a gente usa com alguma regularidade. Mas no nosso caso aqui, o que eu vou escolher fazer para esse desenho? A gente prefere manter ele um pouquinho mais para baixo, a partir do 03, 02 ali,
que são linhas mais leves e elas deixam o desenho um pouco mais fácil de ser lido. Então, no caso, eu preciso escolher 3 espessuras de linha. Como eu disse, poderia ser 09, 08, 06? Poderia, sem problema estaria certo. Só que para o CAD a gente acaba optando por uma outra sequência. Eu, por exemplo, isso que eu vou colocar aí, que eu coloquei para vocês, é o que eu uso. Então, assim, quando eu vou representar uma parede cortada, eu uso apenas 04. Quando eu vou representar uma esquadria cortada, eu uso apenas 02. Talvez 03, mas no nosso caso aqui vamos usar a 02. E a pena para aquele peitoril lá, que é o mais fino de todos, a terceira espessura de linha, no caso eu escolhi ali a pena 0,15. De novo, poderia ser qualquer um, mas eu escolhi essa espessura aí pelo tempo de desenho. A gente vai escolhendo ali algumas coisas que a gente vai achando mais adequadas para o desenho no CAD. Então, o que a gente precisa basicamente é isso. Identificar quais são as espessuras, quantas espessuras eu preciso. Então, uma, duas. Aí eu vejo ali que eu preciso de uma terceira para poder colocar a esquadria. E aí depois eu venho aqui e vou escolher as espessuras do CAD para que eu garanta que aquilo ali vai acontecer. Para que eu garanta que as linhas que são aquela primeira espessura que eu preciso são mais grossas do que a segunda, que são mais grossas do que a terceira. Não existe uma norma rígida de tem que ser com essas espessuras específicas, mas eu preciso passar a mensagem. Eu preciso que a 1 seja mais grossa que a 2 e mais grossa do que a 3 nesse caso, nesse tipo de desenho. Só para fechar aqui, vou mostrar a janela alta, que é uma outra questão que aparece, que é o tipo de linha. Quando a gente tem isso aqui acontecendo, eu de novo passei a planta baixa ali. O que eu estou cortando? É só a parede. Então, na verdade, esse tipo de desenho, a gente poderia desenhar ali só um retângulo com a linha grossa, porque é a parede que está sendo cortada. Só que a gente precisa dar uma pista para a pessoa que existe uma janela ali. Eu preciso, quando eu vejo uma planta baixa, é totalmente diferente de uma parede cega de uma parede com uma janela alta naquele lugar. Então, eu preciso dessa pista. E como é que a gente faz isso? A gente usa o tracejado. Então, nesse caso, como é que é a representação? Eu tenho ali o retângulo da parede que ele está sendo cortado, então ele é o mais grosso de todos. O tracejado está só me dando uma pista que existe uma janela lá em cima. Então ele inclusive nem é cortado, por exemplo. A gente não corta projeções. Por quê? Porque aquilo ali só identifica o seguinte: olha, existe um elemento aqui que você vai encontrar em outros desenhos, mas não é aqui que você vai ver. Só estou te dando essa pista para que você saiba que ele existe. Mas a representação tem que ser assim. O que está sendo cortado, que é a parede, está tudo grosso, e o que está ali tracejado é o que está em projeção. Depois dei uma olhada, porque a 6492 ela foi atualizada ano passado. Então tem algumas diferenças. Tem algumas coisas que antes eram traço 2 pontos e virou só tracejado. Dá uma conferida, porque teve algumas mudanças, assim, ela identifica algumas coisas, inclusive para desenho digital, que são interessantes de dar uma olhada. Mas basicamente a gente tem isso. E aí, uma coisa importante é o tracejado, o traço ponto, o que define ele é o tipo de linha. A espessura dele é o tipo de linha. Não é se ele está mais próximo ou mais distante, não. As linhas cheias, a gente coloca espessura. O tracejado não, ele vai ser sempre a mesma espessura ali. E a gente não vai engrossar, não é porque uma janela está mais próxima da gente ou mais distante, que ela vai ser um tracejado mais fino ou mais grosso, não. O tracejado é sempre o mesmo. O que muda de espessura é a linha cheia, que a gente está representando os elementos em vista. Os elementos em projeção, eles vão ter sempre a mesma espessura e vão ser ali o tipo de linha que for identificado para ele. Para fechar essa questão, eu tenho aqui uma casa que foi desenvolvida, a gente fez esse projeto para poder, não é um projeto de arquitetura para ser de arquitetura, ele é um projeto para ser de representação gráfica. Então, na verdade, isso aqui foi criado para ter todas as dificuldades possíveis em representação. Tem plano inclinado, tem linha, tem ângulos ali para se representar, tem janela alta, janela baixa, e aí tudo isso a gente foi desenvolvendo para poder ter essa representação. No caso, isso aqui, quantas linhas seriam necessárias para representar esse desenho no CAD, por exemplo? Eu tenho ali, só recapitulando aqui rapidinho, eu tenho uma edificação que é uma casa aqui do lado, eu tenho uma edícula aqui ligada para essa parte de cima, para essa passarela na casa. Então aqui seria uma cozinha, alguma coisa assim.
E aí a gente tem diferentes alturas aqui para serem representadas. Quando eu faço aqui a planta baixa desse pavimento, eu tenho que deixar claro que eu tenho elementos cortados, que eu tenho um plano aqui que ele está num nível superior ao da piscina também. Então, quais são as espessuras de linha que eu precisaria aqui? Isso aqui é a edificação que está sendo cortada. Então, esses elementos que estão no primeiro plano seriam uma espessura de linha. Só que a gente já conversou lá atrás sobre as esquadrias. Então, eu tenho uma espessura ali grossona que é das paredes, e eu vou aproveitar uma segunda espessura para poder fazer ali as esquadrias para garantir que elas não colhem uma linha na outra, para que as duas linhas apareçam ali bem visíveis. Depois disso, eu tenho um segundo plano, que é dos peitoris altos ali. Então, isso aí já seria uma terceira espessura de linha. Depois, eu tenho ali o plano do piso, mais uma espessura de linha. E depois eu tenho lá embaixo o plano da escada, que seria o plano da escada, não, o plano da piscina, que seria mais uma espessura de linha ali. E aí, como é que ficaria aqui, então, na planta baixa? A gente tem ali uma primeira espessura que é da parede, a gente tem uma segunda espessura ali que seria das esquadrias. Tá vendo como é que pelo menos na minha tela aqui, parece que as linhas se juntaram um pouco. Isso não pode acontecer, por isso que a gente acaba usando uma espessura de linha um pouco menor. Dá para ver ali uma divisão entre elas, mas elas estão muito próximas. Então, na verdade, isso aí teria que ser até mais fino um pouquinho para que elas não se juntem, porque as esquadrias precisam ali das duas linhas aparecendo. A terceira espessura seria o peitoril. A quarta ali o piso e a quinta lá o piso da piscina. E aí o que acontece? Quando a gente vai para o CAD, como é que eu faria isso? Então, de novo, a gente tentando se concentrar ali naquelas linhas mais finas, um pouco para o desenho ficar menos pesado. E mantendo a lógica ali da parede 0,4, por exemplo. Eu pegaria aquela espessura da parede cortada e faria com apenas 0,4. A esquadria, de novo, apenas 0,2 ali. O peitoril, apenas 0,15, porque ele está mais alto. A pena 1 para o piso ali daquele ambiente, né, naquele nível ali onde a gente tem quando a escada chega. E depois lá embaixo a gente teria o apenas 0,5. Então eu vim aqui e escolhi. É aquilo que eu disse, não estaria errado se eu pegasse lá o 0,9, 0,8, 0,6, 0,5, 0,4. Estaria errado? Não, mas ficaria um desenho bem pesado. Na hora de imprimir isso, ele ficaria muito pesado ali, bem grosso, e seria difícil de ler aquilo ali. Ficaria um pouco mais... Inclusive, essas linhas das esquadrias talvez nem desse muito para representar, assim, elas colariam muito. Então, por isso que a gente acaba usando, tentando ficar um pouco mais naquelas achuras não, naquelas linhas mais finas ali do CAD. Então, isso aqui, quando eu for desenhar essa planta no CAD, eu já escolhi aqui as espessuras que eu vou usar. E aí, quando eu vou para o CAD, eu vou simplesmente mudar essas espessuras ali. E agora vamos para uma parte prática lá do CAD, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, gente, antes de começar no CAD, eu vou mostrar aqui para vocês no SketchUp o ambiente que a gente vai desenhar lá. Essas cores aqui são mais de esquemáticas, né, para a gente ver, mas essa cozinha aqui, pequenininha, com algumas diferenças de altura, diferenças de profundidade aqui em relação ao que vai ser um corte e tal. Então a gente vai usar esse ambiente aqui para modelar, para representar ali no CAD. Deixa eu deletar isso aqui, só para facilitar. E aí eu vou fazer um esquema que é o seguinte. Vamos colocar um plano aqui. Eu vou colocar o corte, né? 1,5 m para a gente ver a planta baixa. Então, isso aqui, vou até ocultar aqui um pouco. Isso aqui seria a planta baixa, a posição da planta baixa desse ambiente. Ela está a 1,5 m de altura, cortamos aqui para poder mostrar a representação. Então, fazendo aquele mesmo esquema que eu fiz lá na planta daquela casa. A gente tem um primeiro plano aqui, que é o plano do corte. Depois a gente tem um segundo plano, que é o plano do peitoril da janela e dessa bancada. Então já são 3 espessuras. Por que se eu só tenho 2 planos? Por causa daquele esquema da esquadria. A gente vai usar uma espessura um pouquinho mais fina que a parede. Então a gente tem a espessura da parede, a gente tem a espessura da esquadria e a gente tem agora a espessura das coisas que estão aqui no nível desse
dessa bancada e do peitoril ali. Depois a gente tem uma quarta espessura que vai ser essa, deixa eu baixar aqui um pouquinho, vai ser aqui da pia e tal, onde a gente tem esses elementos. E depois a gente tem uma quinta espessura que vai ser o piso. Então aí, vamos lá para o CAD para a gente poder representar essas espessuras ali. Então, gente, já aqui no CAD eu tenho esse ambiente desenhado, né, todos com a mesma espessura de linha e tal, para a gente poder ajustar aqui. E eu deixei aqui também essa imagem para servir de referência para a gente. Então, a gente vê lá que a gente vai precisar de 5 espessuras. Para parede cortada, para esquadria, depois a gente tem o peitoril e a bancada, depois a gente tem essa parte da pia e a gente tem o piso lá embaixo. Então, 5 espessuras que a gente vai precisar. Vamos escolher aqui quais vão ser. Essas 3 aqui, como eu disse, a gente acaba evitando um pouco usar. Vamos partir para essas que a gente tem aqui. Então, vamos lá. A mais distante de mim, eu vou deixar como sendo apenas 0,5. Depois, eu tenho essa parte da pia. Vou usar a 0,1. Depois, eu tenho a parte do peitoril e dessa bancada. Vou usar a 0,15. E depois, eu tenho a esquadria cortada, que eu vou usar a 0,2. Vou deixar essas aqui de lado, sem usar, a gente não vai precisar. E eu vou manter aquele padrão que eu uso sempre de parede cortada com apenas 0,4. Então, seguir aquela lógica de usar as penas que estão lá no início, né, as mais fininhas, e apenas 0,4 para a parede. Para trocar essas linhas, para aplicar, eu poderia simplesmente clicar aqui e trocar pela camada, né, que seria o mais fácil se eu não tiver isso aqui do lado. Mas como eu já tenho isso aqui do lado, eu vou usar o MA. Enter, e eu escolho a linha que eu quero fazer copiar a formatação. Então, cliquei aqui na pena 04, virou esse pincelzinho, então eu consigo aplicar aqui em tudo que for parede. Parede cortada, apliquei essa. Parede cortada, apliquei essa. Nossa segunda espessura seria a esquadria. Então, eu vou vir aqui e vou aplicar nos elementos cortados da esquadria, que são exatamente aquelas 2 linhas do meio ali. Próximo passo, o que está na altura da bancada e do peitoril. Enter, então eu vou vir aqui colocar peitoril com 15 e essa bancada com 15. Os assentos também são da mesma altura, então poderia colocar com 15. E a gente vai agora para a pia, pena 01. E depois o piso lá com 0,05. Então, assim, falta o quê? Falta a geladeira e o fogão. Nesse caso, a gente tem algumas possibilidades. Eu poderia, sim, colocar aqui a geladeira, que ela está mais alta que 1,5 m, poderia colocar de verde, essa pena 0,2. E o fogão, que está no mesmo nível aqui, poderia colocar essa pena 0,1. Mas, em geral, para o mobiliário, para os móveis, para a gente não ter que ficar pensando toda hora qual é mais baixo, qual é mais alto, até porque muitas vezes isso vai ser definido depois, a gente acaba colocando eles todos com a mesma espessura ali. No nosso caso, eu vou colocar com a pena 0,15. Então, aqui, tanto um quanto tanto o fogão quanto a geladeira. Então, isso aqui está uma representação correta. Pode ser, por exemplo, eu tenho isso aqui está muito próximo dessa bancada, então não quero ter não preciso ter tanta precisão. Eu poderia vir aqui e colocar isso aqui com 0,15 também. E aí, no caso, eu poderia inclusive deixar o piso com 0,1. Mas, se você quiser deixar esse nível de detalhamento para diferenciar as coisas, você pode fazer desse jeito aqui, que está certo. Então, aqui a gente tem as 5 espessuras de linha que a gente viu lá atrás. Parede cortada, esquadria cortada, peitoril em vista, bancada, depois a gente tem essa parte da pia que está um pouco mais baixa, e a gente tem o piso lá embaixo que está mais baixo ainda. Então, com isso, eu apliquei as espessuras de linha aqui de uma forma correta. Quando a gente vai para o corte, eu vou voltar lá para o 3D para a gente ver para a gente ver essa lógica lá dos planos. Então, aqui no 3D, gente, eu deixei esse plano aqui preparado para a gente ver as profundidades ali que a gente vai ter que representar. Para começar, eu tenho, obviamente, o plano do corte. Então, aqui, uma espessura de linha. Depois, eu vou andando mais e eu chego ali na espessura de linha da bancada, uma segunda.
Depois eu tenho aquele elemento ali de baixo dela, né? Pode ser uma terceira espessura. E depois eu vou andando e eu tenho ali uma quarta espessura, que seria a bancada da pia. E uma quinta espessura, que seria a parede lá do fundo, para a gente poder representar. Então, também 5 espessuras de linha aqui, em função dessa espessura. Elementos mais próximos, mais grossos, elementos mais distantes, mais finos ali. Já no CAD, voltando aqui para ele, a gente tem o corte aqui também representado exatamente igual. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu tenho aqui um... Deixa eu jogar isso aqui para depois. Então, eu tenho aqui primeiro plano, que seria... Eu vou usar as mesmas cores, mesmas espessuras, inclusive. Primeiro plano, que seriam esses elementos cortados aqui. Apenas 0,4. Enter. Aqui e coloquei. Fiz, então, aqueles primeiros elementos que são os elementos em corte. Vocês vão ver muito, aqui a gente tem parede e tem laje, vocês vão ver muito isso aqui acontecendo. A laje, os elementos estruturais sendo representados com uma linha um pouquinho mais grossa do que a da parede. Também é meio que convenção, acaba se usando assim, não tem nada que seja obrigatório, mas a gente acaba usando dessa forma. Então tem aqui uma outra espessura que a gente usaria ela mais grossa um pouquinho, mas fazendo dessa forma aqui como a gente estava, simplesmente com uma espessura para os elementos cortados, isso aqui também está certo. Então a nossa segunda espessura seria esse elemento em vista. Então vamos lá, apenas 0,2 então seria esse requadro aqui que ele está em vista. Depois eu tenho esse elemento aqui embaixo, que é o 0,15. Enter, vim aqui para o 0,15. Depois, a bancada aqui da pia, deixa eu mostrar no 3D de novo. A bancada aqui da pia, ela acabou ficando atrás dessa bancada da frente, então ela não vai aparecer. Então a gente não vai ter ali a nossa pena 0,1, por exemplo. Mas eu tenho esses outros elementos aqui atrás, que são a janela, essa divisão de equipamentos aqui, elas vão ser lá a nossa pena 0,5. Enter, e coloquei esses elementos no 0,5. Tem duas coisas aqui que eu não sei o que é, vou ter que dar uma olhada ali para descobrir, para poder saber como representar isso aqui. Que são o seguinte, isso aqui e essas duas linhas aqui embaixo. Vamos ver o que é isso para a gente poder entender. Essa parte de cima aqui é fácil, porque vocês já conhecem, é o... Deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui. Opa. Aqui. Então, o que seria aquela linha? Seria esse elemento aqui em corte, que é o nosso forro. Isso aqui é o forro sendo cortado. Então, como é um elemento cortado, eu vou colocar com aquela espessura que a gente já conhece ali. Poderia ser esse 0,2 aqui. Aí tem a questão do ser impresso junto ou não, então a gente tem que ver se vai reduzir um pouquinho isso aqui para um 0,3, alguma coisa desse jeito, ou se vai poder deixar dessa forma. Além disso, tem esses dois tracinhos aqui. O que será isso? Vindo aqui, ó, a gente vê que são as linhas do sócolo que estão embaixo dessa bancada. Então, na verdade, isso aqui também vai poder ser da mesma espessura que isso aqui em cima. Então, voltando para o CAD, essa linha aqui vai ser da mesma espessura que essas duas. Então, isso aqui está representado corretamente. A gente tem as 4 espessuras que aparecem realmente aí nesse desenho. São os elementos cortados, aí já tem um primeiro plano de vista, um segundo plano de vista, e lá atrás um outro plano de vista. Como eu falei para vocês, isso aqui, a gente tem que acertar essas espessuras para ver se isso aqui não está imprimindo junto, tal. Se tiver, a gente tem que reduzir. Então, o que vocês vão ver acontecendo muito nesse tipo de desenho? Vocês vão ver, primeiro, elementos estruturais, muitas vezes a gente representa com a pena 0,5. Então, assim, laje, viga, pilar, essas coisas a gente acaba representando assim. Fica um pouco mais grosso mesmo que a parede.
E essa parte de esquadria aqui, essa parte de elemento cortado aqui, poderia ser inclusive semelhante à esquadria ou até uma outra linha. Seria esse 0,3 aqui, por exemplo. Então, isso aqui está com a hierarquia correta. Na hora que eu imprimir, os elementos que estão cortados vão ficar mais próximos, mais grossos, os elementos que estão em vista eles vão ficando mais finos à medida que a gente vai vendo ali eles mais distantes um pouco. Então, isso aqui seriam dois desenhos com as espessuras de linha correta, levando em consideração essa ideia da distância do observador. Aqui eu vou aproveitar para falar um pouco de achura. Isso aqui é uma parede de alvenaria. Eu tenho parede aqui delimitada e eu tenho aqui dentro uma achura que significa alvenaria. Como é que funciona isso? O que define a espessura de linha, o que define a posição do objeto é a espessura da linha que conforma o objeto. Então, por exemplo, se essa parede aqui estiver cortada, que é o nosso caso, ela deveria estar com essa espessura aqui. E a achura? Ela vai ser da mesma espessura da parede, já que ela está cortada? Seria isso aqui? Não. Por quê? Porque isso deixaria o desenho muito pesado. Então, o que a gente faz é o seguinte. Achuras, normalmente, a gente vai colocar lá na pena 0,5, por exemplo. Por quê? Porque elas vão ficar mais leves no desenho. A gente vai ter mais facilidade de leitura desse jeito. Porque lembrem-se que até para perceber a linha ali do objeto que está sendo fechado, fica mais fácil de ser percebido. Então, a sequência de leitura desse desenho vai ser: olhei para essa região aqui, eu vi uma linha mais grossa, que é aquele retângulo. Então, já entendi que tem um elemento ali, retangular, que ele está sendo cortado, que ele está grosso. E aí, depois é que eu vou olhar qual é a achura que vai me dizer qual é o material daquele elemento. Então, aí é que eu vou ver a achura de alvenaria. Olhei para isso e entendi que é uma parede. Isso vale para as outras achuras também. Então, por exemplo, eu tenho aqui as achuras já aplicadas. Eu tirei dali para a gente não ter tanta informação junto. Eu vou voltar lá para o lugar. Ó, eu tenho aqui essa achura de piso. Ela está lá embaixo, ok. Então, eu também deveria ser 0,5. Mas não importa, a achura sempre vai ser 0,5. Aqui é a mesma coisa. As achuras ali daquele acabamento pequenininho, depois aqui a gente tem a outra e aí aqui a gente tem a do vidro. Todas as achuras lá na pena 0,5. Então olha como é que ficaria esse desenho aqui, para ele ser representado corretamente com a hierarquia de linha correta. Agora, para complementar, que a gente vai falar um pouquinho de montagem de pranchas, eu vou falar com vocês do detalhamento, que a gente vai ter que colocar lá em escalas diferentes. Como é que eu faço detalhamento? Isso aqui, o que eu vou detalhar? Vou pegar isso aqui, a gente vê, ó. Então, o que seria interessante? Seria interessante eu detalhar isso aqui, ó, esse roda-mão embutido. E aqui embaixo, isso aqui é comum, mas vamos usar isso aqui também para a gente poder ver a história do detalhamento. Mas aí, qual é a diferença de um desenho para o outro? Primeiro, assim, em termos de escala, não vai ter nenhum. Vamos escolher aqui, vamos só pegar os dois detalhes que eu vou fazer. E eu fiz aqui uma seleção. Isso aqui eu chamo de sabonete. É um retângulozinho com os cantos arredondados e feito em traço ponto. Por quê? Porque ele não vai ser confundido com nenhum outro elemento do desenho. Então isso aqui é o marco, o lugar que eu quero detalhar. E aí eu vou simplesmente pegar isso aqui, pegar esse desenho aqui, vou copiar isso aqui para o lado, para algum lugar, e vou desenhar em cima disso. Vou tirar fora o que não me interessa, tá? E tudo bem. E o que eu já tenho isso desenhado aqui, já como detalhe mesmo, né? Deixa eu ver. O que eu preciso entender? Apesar de lá, na hora de imprimir, eles serem em escalas diferentes, aqui no Model eu vou desenhar sempre o tamanho real. Então, por exemplo, se isso aqui tem 2,5 cm de profundidade, essa pedra, eu vou desenhar com 2,5 cm. Se isso aqui tem 3 metros de altura, eu vou desenhar com 3 metros de altura. Não importa. O desenho em si é sempre em tamanho real. Seja lá qual for esse desenho. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho para facilitar para a gente ver.
Então, assim, todos os desenhos, sejam eles em qual escala for, eles vão ser desenhados em tamanho real. Estou fazendo aqui um detalhe desse roda-mão e aqui embaixo da composição aqui do piso com a parede e tal. Eu peguei, copiei isso para o lado e estou continuando aqui desenhando na mesma proporção. 1 metro é 1.0, 20 centímetros é 0.2, 2 centímetros é 0.02. Então, assim, desenho em escala normal. Depois a gente vai levar isso para as pranchas e vai definir essa escala e vai ajustar algumas coisas aqui no desenho que a gente vai ver daqui a pouco. Então, assim, tem esses desenhos aqui. Primeiro, só para explicar para vocês o que são esses elementos aqui que eu aumentei um pouquinho. Então, isso aqui é um desenho comum, isso aqui é um detalhamento, que a gente coloca detalhes ali mesmo para poder literalmente detalhar o que está acontecendo nessa região aqui. Reparem o que eu tenho aqui, um monte de linha, e o que seria isso? Vamos voltar aqui no Sketch. Eu tenho aqui, então, a pedra, que é o roda-mão, depois eu tenho a parede, eu tenho o emboço, eu tenho aqui a argamassa de assentamento e eu tenho aqui o acabamento da parede. Então, isso aqui são as coisas que estão representadas lá. Vamos lá no CAD para a gente ver. Então, ó, exatamente isso. Eu tenho a parede, eu tenho a pedra, eu tenho o emboço. Aí aqui eu tenho a argamassa de assentamento e aqui eu tenho o acabamento. Quando a gente vem aqui para baixo, eu posso dizer com certeza para vocês que o fato desse elemento estar desenhado assim, ele me garante a ordem de execução dessas coisas. Então, vamos lá para a gente ver no 3D. Isso aqui que eu estou representando. Então, eu tenho a laje de piso, eu tenho a parede, eu tenho o contrapiso, eu tenho o reboco, eu tenho a massa de assentamento do piso, eu tenho o piso. Depois eu tenho a massa de assentamento do acabamento da parede e eu tenho o acabamento da parede. Então, isso aqui seria a ordem de execução desses elementos. Quando eu venho aqui para o CAD, eu tenho isso aqui tudo representado aqui. Então, eu tenho parede, laje, contrapiso, emboço, acabamento do piso, massa de assentamento do piso, massa de assentamento da parede e o acabamento da parede. Então, pronto, o desenho está aqui. E reparem que, por mais que lá na prancha eles vão aparecer em uma escala diferente, a gente já falou, aqui eles são desenhados na mesma proporção. São exatamente o mesmo desenho que a gente tem ali. Então, já temos os 4 desenhos que a gente vai colocar na prancha. Eu vou tirar isso daqui, para a gente poder ver lá melhor. Então, ó, temos aqui os 4 desenhos que vão ser colocados na prancha. Então, agora como é que a gente vai fazer? A gente vai lá para o layout para a gente definir essas pranchas. Então, ó, layout. Vou pegar aqui um A2 para a gente montar essa nossa prancha aqui. Primeira coisa a fazer, eu vou criar viewports. Viewports, se vocês conhecem, são aqueles elementos que são meio que janelas que você vai criar aqui no layout para você olhar lá para o modelo. Então, como é que eu crio essas viewports? Vou digitar MV, Enter, e aí eu vou fazer um retângulo aqui, em qualquer lugar, que ele vai aparecer uma janelinha lá para o model. E aí, o que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro eu vou colocar isso aqui na camada específica de viewports. E aí, tem uma camada para viewports, vamos colocar ali, depois a gente vai ver por quê. Primeira coisa que eu vou fazer é acertar a escala do meu desenho aqui. Então, ó, vocês sabem que para editar essa viewport, eu vou precisar entrar nela. Então, ó, cliquei 2 vezes e vou procurar aqui. Vamos começar pela planta baixa. Então, vim aqui. Eu vou colocar isso aqui numa escala 1:50. Como é que eu faço isso? Eu mirei aqui, entrei no viewport, encontrei aqui o desenho, coloquei ele só para ele estar no meio do viewport. Eu vou digitar Z, Enter, porque a escala aqui, na verdade, é o zoom que eu estou dando com essa janela lá no modelo. Então, eu entrei com o Z aqui, que é o zoom, e aí eu vou colocar o seguinte: 1000 barra a escala que eu quero. Então, se eu quiser uma escala 1:50, esse 1000 vai ser barra 50,
Se eu quiser uma escala 1 para 25, esse número vai ser 1000/25. Então, eu quero uma escala 1 para 50. 1000/50. E a gente tem que colocar aqui um final que é XP. Isso é uma definição do tipo de zoom que o CAD dá, tá? Então, a gente tem que colocar esse XP no fim, senão ele não vai ficar na escala certa. Então, fui lá, Z, Enter, 1000 barra a escala que eu quero, XP. Vou dar Enter aqui e vocês vão ver que o desenho já foi ajustado para 1 para 50. Então, tenho certeza que está aqui? Tenho certeza que está aqui. Se eu fiz o zoom direitinho, esse desenho aqui, na hora que ele for impresso, ele vai sair no 1 para 50. Então, vamos conferir. Entrei aqui na Viewport, Z, Enter, 1000 barra 50 XP, Enter. Tá ali, tá na 1 para 50. Vou clicar 2 vezes fora da Viewport e eu vou ajustar isso aqui um pouquinho só para ficar mais próximo. Depois que a gente colocar os outros desenhos aqui, a gente vê se a gente pode aumentar um pouquinho essa escala, alguma coisa assim, para ver como é que vai ficar. Então, eu tenho um desenho, primeiro, que é a planta baixa. Eu poderia fazer de novo a mesma coisa, copiar o MV e tal para criar o viewport, mas eu vou copiar isso aqui para o lado. Vou colocar aqui, porque eu vou fazer o corte e depois eu vou fazer o detalhamento ali. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui já está na escala. Então, se eu entrar nessa viewport aqui, eu sei que o meu corte está lá na direita, e simplesmente clicar com o scroll e arrastar para o lado, eu já sei que esse desenho aqui também vai estar na 1 para 50. Basta clicar fora que eu sei. Se eu quiser confirmar, eu vou fazer a mesma coisa. Entrei aqui, Z, Enter, 1, 2, 3, barra 50 XP, Enter. Aí ele está ali na escala 1 para 50. Tirar aqui os nossos detalhes. E agora eu vou criar o desenho dos detalhezinhos ali. Então, olha só, é o mesmo desenho, com a mesma proporção lá, só que aqui eu vou definir uma escala diferente. Para a planta baixa, para o corte, eu coloquei 1 para 50. Fazer um detalhamento 1 para 50 não adianta. Você não vai ter um zoom ali que te permita ver. Então, eu vou pegar isso aqui e vou fazer uma escala diferente. Vamos tentar 1 para 10, vamos ver se vai ficar muito grande. Z, Enter, 1000 barra 10 XP, Enter. Vou machar ele aqui. Ficou num tamanho interessante. Vamos ver se esse tamanho tá bom. Aqui em relação à faixa. Vamos pegar o outro também e colocar aqui embaixo. Copiei essa viewport. E aí eu sei que o outro desenho está ali embaixo, então eu entrei e trouxe ele para cima. Escala 1 para 10. Será que 1 para 5 vai ficar muito grande? Vamos testar aqui. Entrei aqui, Z, Enter, 1, 2, 3, barra 5 XP, Enter. Vamos ver o tamanho que ficou. Não, ficou um tamanho bom também. Então isso aqui poderia realmente ser, esses detalhes poderiam realmente ser na 1 para 5. O MA funciona com a escala também, tá? Então, se eu vier aqui, selecionar essa viewport, MA, Enter, e selecionar essa outra, reparem que ele ajustou a escala dessa aqui também. Então, isso é uma boa ajuda quando a gente está fazendo vários desenhos juntos ali. Achei também essa planta um pouco pequena, tá na 1 para 50, vou colocar na 1 para 25. Então, entrei aqui, Z, Enter, 2, 3, barra 25, XP, Enter. Aqui, vamos só ajustar a viewport para que a planta apareça completa. Aqui e aqui. O corte, eu também vou colocar na mesma escala. Então, MA, Enter, selecionei aqui e coloquei na mesma escala. E aí, a gente aqui com isso, a gente descobriu qual vai ser a escala que a gente vai acertar os desenhos. Eu tenho aqui o nome, né? Então deixa eu só organizar aqui para a gente poder
montar essa prancha direitinho. Então, trouxe pra cá. Então, a gente tem isso aqui, que é uma planta baixa, está na 1 para 25, né? Então, vamos ajustar isso aqui. A gente tem corte, também está na 1 para 25. Vou chamar de linha 1 para 25. A gente tem o detalhe rodamão. Detalhe, deixa eu ver, detalhe 01. Aí a gente vai colocar o nome mesmo. Rodamão. E aí aqui eu tenho detalhe piso/parede. Esse nome pode ser qualquer coisa. A escala aqui a gente viu que é 1 para 5, né? E aqui também 1 para 5. Vamos só ajustar esse tamanho dessa linha para que ele fique inteiro ali. Pronto. E aí vamos acertar a numeração. A numeração do desenho é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, desenho 1, desenho 2, desenho 3, desenho 3 e desenho 4. Montei a minha prancha. Já descobri qual é a escala do meu desenho. Isso aqui é uma escala 1 para 25 e esse aqui é uma escala 1 para 5. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no Model e vou começar a colocar texto, indicação, cota, tudo em função da escala que eu defini aqui na prancha. Então, assim, a prancha não é a última coisa que você vai fazer. Ela é um momento intermediário ali. Porque quando você monta a prancha, você vai escolher essas escalas que você vai desenhar. Pode ser que você precise usar uma escala específica, você precise mudar de prancha. Mas é comum a gente vir na prancha, ver aqui qual vai ser a escala que você vai fazer, e depois você volta para lá para poder ajustar essas coisas. Então, ó, as plantas 1 para 25, os detalhes não 1 para 5. Então, vamos voltar lá para o Model para a gente poder fazer esses ajustes e finalizar esse desenho. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou escrever aqui só para eu não esquecer. Isso aqui está na 1 para 25. Isso aqui também está na 1 para 25. E isso aqui está na 1 para 5. Que aí eu não esqueço disso aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar texto na 1 para 25 e cotas na 1 para 25, que precisar colocar aqui. E depois eu vou vir aqui na 1 para 5 também. Então, vamos lá. Isso aqui vocês já têm aí no arquivo, no template de vocês. Então, a escala 1 para 25. Esse texto aqui, ó, ele está na 1 para 25. Então, eu vou pegar esse aqui e copiar. Ctrl C mesmo. E vou colar aqui para a gente começar a usar esse texto. Nossa, está grande esse negócio, né? Vamos reduzir aqui um pouquinho. Aqui um pouco. Então, eu entro nesse texto, que ele está na 1 para 25, vamos conferir. DI 1 para 25. Então, eu vou entrar aqui e vou escrever cozinha. E aí eu venho e acerto aqui a posição, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa colocando aqui. Cotas, a mesma coisa. Se eu sei que esse desenho vai estar no 1 para 25, eu venho aqui e escolho a cota 1 para
25. E aí eu começo a cotar essas coisas aqui. Retrínculo. Esse aqui e esse aqui. Ou seja, está um pouquinho para lá. Deixa eu acertar isso aqui. Agora acertou. Então já tem a cota ali. Vou continuar cotando. Sempre que tiver cota parcial, vai ter uma cota total. Ó, tem os elementos. Falta esse aqui, né?